Hoje nós vamos falar sobre o tema, a paraxá do jubileu, né? Levítico 25, está lá no capítulo 25 até 26, 2, a palavra berrar, em hebraico significa no monte, berrar, no monte, e a Haftarô de Jeremias 32 e Lucas 4. Muito bem, e o ano de jubileu, eu vou fazer uma analogia pela primeira vez, uma analogia do ano de jubileu, que nós estudamos a todo ano, com a volta de Yeshua. Então, vai ser algo muito interessante, você fica ligado aí. Muito bem, e eu quero dizer a você que nós estamos vivendo tempos difíceis, e eu preciso de algo, como se diz, nesse tempo de Pentecoste que nós preparamos, um tempo de reflexão, de contemplação, um tempo de paz, um tempo de esperança, mas, sobretudo, um tempo de consciência. Nós temos que ter consciência dos dias que nós estamos vivendo. Então, a gente não pode estar focado só no emprego, só na família, só no dinheiro. Hoje, você tem que estar focado no tempo do Senhor. E nós estamos vendo, o mundo está aí no início das dores de parto, o mundo não está bem, estamos aí com inflação para chegar devido à guerra. E Yeshua falou que haveria guerras e rumores de guerra, mas que não seria o fim, que nós não poderemos estar aflitos e conturbados. E a gente está vendo a igreja, muitas vezes, se afastando da verdade. A igreja está no desespero, entre aspas, claro que não é todo o corpo de Cristo, mas a gente percebe em vários movimentos da igreja cristã, segmentos que estão assim se afastando da realidade. Parece que eu me lembro quando eu era pastor de uma igreja, antes de eu fundar o Ministério de Ancião, que o pastor era uma pessoa queridíssima, pessoa amada, pessoa ungida de Deus, mas ele falava assim: não pregue sobre Apocalipse, porque o povo tem medo do final do mundo, e se você prega, eles vão embora da igreja. Não é? Então, esses assuntos assim, a igreja não gosta. É muito mais fácil você ministrar um evangelho da saúde, da prosperidade, do bem-estar, do que você mostrar situações difíceis. Mas nós temos que ter consciência. Olha, hoje o sucesso da vida, segundo a minha opinião, depende da consciência que você tem das coisas, não é verdade? Então, por exemplo, Deus é a própria consciência, então eu preciso ter consciência do tempo que estou vivendo, eu preciso ter consciência da minha responsabilidade como marido e chefe da casa, eu preciso ter consciência do mundo econômico, da inflação, eu tenho que ter consciência que eu não posso gastar mais do que recebo. Você está entendendo? Um somatório da consciência é o seu sucesso ou o seu fracasso. Então, eu tenho que ter consciência que eu não posso ser intolerante, eu tenho que ter consciência que eu tenho que me preparar mais, eu tenho que ter consciência do mundo de trabalho, eu tenho que ter consciência do mundo ecológico, né, da natureza, eu tenho que ter consciência das normas sanitárias, senão você vai se adoecer rapidamente, eu tenho que ter uma consciência da alimentação. Olha, sabe o que eu estava pensando hoje de manhã? O mosquito tem consciência. E eu vou lhe explicar por quê. Quem já tentou pegar uma raquete e matar o mosquito, ou um objeto, você já viu? Ele foge, ele tem consciência do perigo. Entende? Olha, você está entendendo? Os animais têm consciência. Por exemplo, a cachorrinha da minha filha, a gente vai chegando, ela mostra uma alegria, ela tem consciência do dono. Gente, isso é lindo. A natureza tem consciência, e muitas vezes o homem está obcecado com seus problemas, com as suas aflições, com as suas mazelas, quer dizer, entra no estresse, e nós vamos falar hoje de jubileu, que é um ano de paz, é um ano que você recupera, que você hoje vai falar de jubileu da terra, até a terra tem consciência que ela tem que descansar para produzir. Então, o Deus é consciência. Deus é consciência. E quanto mais você aproxima dessa consciência, desse conhecimento do Pai, mais intimidade você tem. Você tem que ter uma consciência que a sua religião não salva.
Não é verdade? Que você vai se tornar um cara oblíquo, vai se tornar um cara duro, um cara inflexível, até um cara insensível, se você é um fanático religioso. A espiritualidade vai afastar da sua vida, está vendo? Então, eu tenho que tomar consciência que o mundo está em guerra. Você quer saber de uma coisa? Eu não quero falar sobre isso, não, mas vou só dar uma pincelada. Eu estou andando muito preocupado, eu estou consciente do risco que a humanidade está correndo. A Europa, principalmente a Alemanha, caiu num grande engano depender da Rússia. Hoje a Alemanha só não faz mais para acabar com essa guerra, porque depende da Rússia mais de 50% do gás e do petróleo. A Europa inteira depende da Rússia. A Rússia construiu esse momento de guerra que vai durar muito tempo. Não acha você que vai acabar? Vamos fazer um acordo? Não há acordo. Não há acordo. O sujeito é um psicopata, ele construiu um domínio, ele construiu um poder econômico das nações dependerem dele. Como a China está fazendo, ninguém está vendo isso. A China tem mais de 30 portos no mundo de bases para domínio. Você vai comprar uma roupa, não sei se essa aqui é chinesa, tudo é chinês. Quando eu visitei uma irmã que eu tenho que mora na Itália, há tempos atrás, eu vou falar o tempo, eu ainda trabalhava. Voltando da Alemanha, passei na Itália, e aí a minha irmã falou assim, vamos ali na feirinha comprar uma lembrança para os nossos pais. Aí eu fui. Quando eu cheguei na feirinha, lá em Torino, perto da casa dela, as italianas avançando nas bancas. Era tudo 1,99 euros. Era meia, blusa, jaqueta, camisa, calça, pijama, tudo 1,99. As italianas avançando e comprando. E aí a minha irmã comprou uma camisa para o meu pai, uma roupa para minha mãe, de 1,99 euros. Eu falei assim, é o fim do mundo. A China, vou te falar a data, isso foi em 1993. Eu falei assim, o mundo está dependendo da China. Olha hoje, 25 anos depois. Então, a dependência, Minas Gerais, essa Serra do Curral que o pessoal vai visitar, já está decretada a uma mineração. China está dominando o nosso estado em mineração. Por um lado, traz desenvolvimento, é bom, eu não estou falando nisso, mas a dependência. E vocês já perceberam que os governos, em geral, estão da esquerda? Quando eu falo esquerda, não estou defendendo direita e esquerda, não estou falando da política que nós... Mas, assim, aquele partido político, pode ser chamado de comunista, socialista, o nome que você quiser dar, mas que tem ideologias. A primeira ideologia é contra a religião, contra Deus, contra a família, contra os valores cristãos, não é? Elas vão apoiar esses movimentos antibíblicos. Não quero aqui falar, porque agora não pode falar, tudo é processo. Então, vocês estão entendendo? Vocês estão me entendendo? Eu não estou falando que a esquerda é ruim, eu estou falando que o ambiente do anticristo está sendo construído. Então, eu tenho que tomar consciência que os nossos dias são maus. Lucas já falava, os dias são maus. Então, nós temos que nos unir agora, tomando uma consciência do tempo que nós estamos entrando. A tendência agora é a esquerda. Vou dar um exemplo. Israel, sacando, percebendo a dependência da Europa com o gás russo, sabendo quem é a Rússia, porque é um sujeito que prega o ateísmo, o materialismo. Mas é cristão ortodoxo. Irmão, no fundo não é nada. No fundo é o materialismo, o ateísmo, o comunismo, que faz aquele cenário, cria na cabeça do povo um imaginário que tudo é bom quando nada é bom. Se fosse bom, não fecharia as fronteiras. Muda para Cuba. Muda para Cuba, muda para Venezuela, muda para a Argentina agora, que está na esquerda. Ninguém quer. E olha o que Israel fez. Israel tem gás lá na Haifa, na bacia ali do mar Mediterrâneo, é rico em gás. Israel fez um projeto com o Egito, a Grécia e a Itália para levar o gás para a Europa, porque sabia que a Europa ia ser atacada. Gente, Israel já está lá na frente, porque não confia.
Quando você tem a palavra de Deus, você convive o homem que não tem, os governos que não têm, você saca, você percebe. O que aconteceu? O presidente dos Estados Unidos, o anterior, apoiou e falou, eu vou financiar esse projeto. Só que aconteceu uma historinha meio triste. O governo da esquerda americana ganhou a eleição. O que ele fez? Cortou o projeto. Para depender o quê? Da Rússia. Gente, há um poder aí atrás. As coisas estão acontecendo. Eu tenho que ter consciência que a coisa não está boa. Então, o que o governo fez? Anti-Israel, cortou. E agora o projeto está parado por financiadores americanos, não tem dinheiro, porque é uma obra de bilhões de euros, de dólares, para trazer o gás de Israel até a Europa. Irmãos, então o que está acontecendo? Eu só quero falar o seguinte, segure aí e vamos lá continuar, porque a palavra, eu quero que você tome consciência do que está acontecendo. E eu quero dizer também que, à medida que o povo não toma consciência do tempo que vive, ele vai ficar mais sujeito ao estresse, à escravidão ideológica que o país prega, que o mundo prega. Porque o cenário a ser construído é do anticristo. Vocês estão entendendo? É do anticristo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E se você ainda que está me assistindo ainda não fez inscrição no nosso canal, faça, porque nós vamos tratar desse assunto. Nossa preocupação não é encher a igreja, a nossa preocupação é trazer a consciência do tempo, é a restauração. Quanto mais consciência eu tomo da situação que está o mundo e a igreja, eu tenho que entrar na restauração. O que é restauração? É voltar atrás, é voltar onde errou e consertar. Quando um avião se perde a rota, isso era muito comum antes do GPS, o avião perdia a rota. Então, se ele tenta lá de cima consertar a rota, ele vai errar mais ainda. Então, o que ele faz? Isso é a lei da aviação, que eu me lembro bem quando eu fui estudante, quando eu já tinha formado e mexi com a aviação. O instrutor falava, volte o avião para onde você saiu. Depois pega de novo a proa e corrige. Não tenta corrigir lá de cima, não, que você vai errar mais, porque você não tem referência, você não tem estrada, entendeu? Então, a igreja errou. Não é consertada daqui para frente, que ela vai errar mais ainda. Ela tem que voltar ao evangelho de Atos dos Apóstolos, aos princípios promulgados por Yeshua, pelos profetas e pela Santa Torá. À medida que a igreja não reconhece a Torá como uma proa, como um sinal de trânsito, como uma placa que te guia no caminho, que é Yeshua, ela tende a entrar em apostasia. E o apóstolo Paulo falou que uma das características para a volta de Yeshua é a salvação de Israel, é o evangelho ser pregado até os confins da terra, mas a apostasia era um grande sinal, está lá em Tessalonicenses, e Paulo fala isso, que essa apostasia virá. E o que é apostasia? É para o crente, aquele que crê em Yeshua. Esse que vai apostatar. Porque quando ele exclui a palavra de Deus, e a Bíblia fala em Timóteo que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo para exortar, corrigir, edificar, então, quando você exclui a palavra de Deus, você está excluindo o próprio Yeshua. Ela vai cair lá. Hoje, o que segura é que eu sempre falo. Imagina, em homenagem à doutora Suleima aqui, que Ribeirão Preto seja o paraíso, tá certo? Seja o paraíso. Yeshua volta para Ribeirão Preto, eu falava, eu gostaria que voltasse lá. Bom, aí só tem uma estrada de Belo Horizonte que vai até Ribeirão Preto. Eu preciso pegar essa estrada. Então, essa estrada é o caminho que leva a Ribeirão Preto, entre para mim aqui o paraíso. Tá bom? Aí, para eu seguir essa estrada, eu tenho que estar na estrada, porque se eu pegar o sentido norte, eu vou para a Bahia. Se eu pegar o leste, eu vou para a praia, para o Rio, o Espírito Santo. Então, eu tenho que pegar o sul. Eu tenho que pegar a estrada que me leva até Ribeirão Preto. E nessa estrada, tem que pegar a estrada certa. E Yeshua é a estrada certa para a salvação, para o paraíso. Mas, durante essa estrada, eu tenho placas, que eu tenho curva, eu tenho pontes, eu tenho cruzamento, encruzilhadas. Então, tem que ter placas. Essas placas da lei de trânsito, eu vou fazer uma analogia com as leis da Torá. Hoje você é crente na graça, temente em Yeshua, mas você precisa de leis. Porque se você perder sua família, se você roubar, se você adulterar, se você desonrar ou fizer qualquer coisa
fora da lei? A Bíblia diz, né, que os adultos, os incrédulos, os sodomitas, etc., os ladrões, não herdarão o reino dos céus. Então, a pessoa está no caminho, mas as placas me orientam. Então, é o que eu sempre falei aqui uma vez, a Torá, para mim, a lei, é que nem uma comparação muito interessante, que ela é o espelho. Quando eu me coloco no espelho, você pode ver o seu look. A roupa ficou boa, você olha se está bonito, não é verdade? Mas se a sua roupa estiver velha, feia, o espelho te mostra, mas ele não conserta a roupa. Assim é a Torá. A lei te mostra a sua espiritualidade, te mostra a sua santidade, te mostra o seu temor, mas ela não conserta você. Tem que consertar é vestir a roupa de acordo. Essa é a graça. A graça tira os seus defeitos e põe o correto. Mas a Torá, o espelho, te mostra como você está. Entenderam? Ótimo. Então, vamos continuar. Então, nós estamos aqui na contagem, num tempo de reflexão, num tempo de gratidão, de esperança. Nós temos esperança. E lembra você que Pentecoste é a colheita do trigo. Então, vamos lá. Nós estamos à colheita do trigo. Não é a colheita das cevadas, é do trigo. Então, essa festa fala muito para nós, né? E vai apontar para o ano que vem em seguida, que é o ano de jubileu. Nós vamos ver aqui. Mas por que o ano de jubileu aponta para o reino milenar? Nós vamos ver que jubileu nada mais era do que um shabaton, de um shabat grande. Tá? Um shabat de um ano, a cada 50 anos, ou 49, V7, 49, no 50º, isso que é a outorga da Torá, se deu num dia de Shavuot. Nesse dia, onde se contou 49 dias, no 50º recebeu a Torá. E os apóstolos, quando estavam em Atos, lá no livro de Atos, no cenáculo, depois da morte de Yeshua, morrendo de medo, confusos, aflitos, no dia de Shavuot, no dia de Pentecoste, desceu sobre eles o quê? O Espírito Santo de Deus. Então, a festa de Pentecoste, ela é outorga da Torá, recebimento da lei, mas também com Espírito. Isso diz muito ao meu coração, porque se você não tem o Espírito Santo, se você não tem o novo nascimento, a lei para você é morta. A lei para você é letra. A lei para você não tem o efeito que ela tem. Por isso que eu falo que a lei é para os crentes, porque o incrédulo não vai crer em lei, não quer nem saber o que é a palavra de Deus. Bom, então você vai ver que os sábados e os demais dias de festa, que é o chamado Shabaton, o que é Shabaton? É um dia de sábado que não é o sábado, depois da sexta. É um tempo, por exemplo, todas as festas, Páscoa, Primícia, Pentecostes, trombetas, tabernáculo, são dias de Shabaton. O dia de Yom Kippur é um dia de Shabaton, é um dia que você separa, é um dia de descanso que você concentra naquela mensagem, toma consciência da festa. E você vai ver que os dias de sábado, nós temos aqui o Shabat semanal. Nós não vamos falar do Shabat semanal hoje, porque você faz toda semana, Então, quando eu faço o Shabat, é um dia que eu paro, é um dia que eu descanso, é um dia que eu dedico ali ao memorial da criação. E, para nós messiânicos, a redenção. O Shabat me liga o Aleph, o Alfa, e o Ômega, o Tav. Não é? O Shabat me conecta do dia da criação ao final. E Provérbios fala que o melhor de tudo é o final. É o final que vai vir agora. Então, você não tem que ter medo desses dias tenebrosos de guerra e rumores de guerra, porque isso é forçoso acontecer, disse Yeshua. Então, eu tenho que ter consciência que o melhor está para vir. Embora para alcançar o melhor, não é? Para você ter um diploma de médico, você vai ter que ralar numa faculdade de medicina. Esse tempo não é bom, fazer prova e tal. Mas depois que você conclui, passa esse tempo, aí você vem o benefício. O Shabat mensal é a lua nova, está aí, eu não vou citar os versículos por questão de tempo, mas o Shabat mensal é a cada lua nova. O calendário judaico é lunar, então a cada 28 dias o mês se muda. Por isso que dá diferença do nosso calendário com o calendário bíblico, que é o calendário judaico. Depois você tem o Shabat anual, não é? É no 7º mês a festa de Sukkot, que entra no ano novo. Então ali você tem um Shabat do ano.
Depois você tem um Shabat a cada 7 anos. Interessante, Israel está no ano de Shemitah. O que é isso? É o 7º ano do descanso da terra. A cada 7 anos a terra descansa. Tá? Então Israel está. E contando 6 Shabaton, ou seja, de anos de Shemitah a cada 7 anos, 7 vezes 7, 49, o 50º ano que vem. E eu estava pesquisando na internet ontem a quantidade de rabino em Israel falando que o Messias chega ano que vem é incrível. Por que eles chegam? Porque eles sabem que a volta do Messias está atrelado a um ano de jubileu. O jubileu de 50 anos. A cada 50 anos se tem um ano de jubileu onde tudo se para. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, nós estamos fazendo uma analogia. Eu não estou dizendo que Yeshua volta ano que vem. Os rabinos estão dizendo isso, que Yeshua voltará no ano de jubileu. E sobre isso eu quero falar para você a minha interpretação pessoal. E eu já posso adiantar qual é. Pode ser que Yeshua volte ano que vem? Pode, não sei, tudo pode acontecer. Eu acho que não, mas pode o tempo ser acelerado. É possível? É. Vai ser um ano de jubileu o ano que vem? É. Mas tem um problema. Como o templo foi destruído, Israel entrou em diáspora, essa contagem do jubileu não é muito correta. Para alguns rabinos é correta, mas para outros não. E eu só sei uma coisa, se ano que vem é ou não é, de acordo com a contagem lá da criação do mundo, de lá da Torá, eu não sei te falar. Mas uma coisa eu sei, que quando Yeshua voltar, será inaugurado o ano de jubileu, porque é o milênio. Então, nós temos o Shabat a cada 50 anos, e vocês vão ver que tem um milênio de 1000 anos. Esse é o dia agradável ao Senhor. Entendeu? Então, vamos lá. Quando a terra descansa esse ano em Israel, evidentemente, se a terra descansa, quem está descansando também? Quem deveria descansar? O homem. Mas o homem não descansa, o homem não para, o homem não guarda nem o Shabat, não guarda. O homem quer ganhar dinheiro, trabalhar, estressar, não é verdade? E a gente fica vendo, hoje, se o homem não descansa, vocês já viram mais antigos aí, acabaram com isso, né? Na minha época tinha férias prêmio, o que era isso? Você tirava umas férias, 6 meses de férias, já pensou que bacana? Depois de um certo tempo de trabalho, você tirava as férias prêmios. Eu acho que era por dezena de anos trabalhado, você tirava 6 meses. Em Israel, seria por 7 anos de trabalho, você tiraria 1 ano com a terra. Se a terra tem que descansar, o homem também descansa, porque, fazendo uma analogia, o homem não planta. E se nós não descansamos, nem no Shabat, onde eu paro, a gente entra em estresse e esgotamento. Hoje, os consultórios de psiquiatras e psicólogos estão lotados de gente. Psiquiatra famoso e bom não tem agenda, não tem tempo para... A agenda tem que esperar um longo tempo para ser atingido. O que está acontecendo? O homem não está melhorando, o homem está piorando. Com toda a tecnologia, com toda a informática, hoje tudo depende da informática. Você vai comprar um cheeseburger, está na maquininha. Você vai no caixa do banco, tem a maquininha. Hoje já não tem banco de caixa, você já tem o banco digital, não é verdade? Os brinquedinhos das crianças, todos digitais. A TV Smart. Gente, hoje nós dependemos do celular. Hoje o homem tem um foco. Celular. Eu dependo disso também, mas eu não posso estar focado. Tem uma palavra minha que os aplicativos, né, o mal que esses aplicativos vão trazer ao coração do homem. O abraço ficou virtual, né? Abraços, forte abraço. Vai lá dar o abraço. Não, é só na internet que eu dou o abraço. Então, a grande verdade é que a gente vai se esfriando, vai se esgotando, a vida, a inflação, o desemprego vai aumentando, as covides, as viroses, virão mais. Não fica você iludido que acabou, não, estou vacinado, tomei a 4ª dose para aqueles que vacinaram, né? Os que têm muita fé, que não tomaram nada. Bom, moral da história, o homem está aflito. A gente está vivendo mais irritado, não é não?
Vocês concordam comigo? A irritação está sendo um modelo de vida. O medo, o desconforto, a insegurança, a solidão cercada de gente. Você está com a família inteira ali e está só, sentindo amargurado. Não é? A preocupação do dia a dia, preocupação com o neto, com os filhos, com o casamento, a frustração. Olha, sabe o que mais me choca? É o desapontamento. A grande verdade, eu poderia dizer que eu recebo de 1 a 2, 3 desapontamentos por semana. Pessoa que você espera e te trai. Pessoa que você esperava e não correspondeu. A gente desaponta com a amizade. Olha, você quer saber de uma coisa? Eu não estou muito assim, eu não era muito preocupado, mas eu estou preocupando agora com a amizade. A amizade é que nem um jardim. O jardim você precisa fazer, planejar, cuidar, podar, regar, você precisa pôr nutriente. A amizade é que nem um jardim. Você quer ter, Rabino, não era para eu ter amigo. Eu falei, meu irmão, mas não é questão de eu ter que orar. Você tem que cultivar como um jardim, o jardim da amizade. Você se esforça para o seu amigo, ou você vai ser só exortar, ver a pessoa que, mas que sapato feio, você não tem bom gosto. Quer dizer, a pessoa, você está sendo sempre desapontado. Não é verdade? Você é desapontado. Então, eu tenho que me preparar uma carcaça para que o desapontamento não me toque, não me tire do meu foco. Não é? Eu tenho que ter um conceito próprio, eu tenho que ter uma consciência própria. Eu não posso só depender daquilo que os outros acham que eu sou e que como me veem. Todo mundo faz leitura. Não é? Então, as famílias estão assim. Então, o desapontamento é constante. Então, a gente não descansa, a gente não foca. Eu fiz há um mês atrás, eu comecei a ver todas as folhas das plantas que me cercavam, caminhando com a dona Rosângela. Tinha o coqueiro, tinha a moreira, tinha a mangueira. Cada célula tem um genoma. A jabuticaba produz jabuticaba, não produz manga, porque tem um código genético. Ela respira, ela faz fotossíntese. Se você olhar no microscópio, você vai ver uma célula com uma membrana plasmática, com um vacúolo, com uma mitocôndria que faz a respiração da célula. Tudo funciona! O homem foi cercado de vida e o homem está se afogando no estresse, no suicídio. Por que a Suécia, um dos países mais desenvolvidos de qualidade de vida do mundo, é o país que mais alto suicídio tem? Pensa. Então, o homem não está bem com a tecnologia. Não está bem, porque a consciência que ele está tendo é uma pseudoconsciência. Ele não consegue ver a vida como ela é. Ele não consegue ver que quando eu estou caminhando aqui nessa Lagoa da Pampulha, e agora eu voltei a caminhar, que melhorou a minha perna, e aí engordei 4 quilos, porque fiquei dentro de casa sem poder fazer exercício, agora estou voltando. E ontem eu caminhei, anteontem eu caminhei. Quantos passarinhos, quantas aves. Tem até jacaré. Mas o homem está tão focado que é capaz de passar, sentar com a perna dentro d'água, o jacaré comer. Ele não viu que tem jacaré. Ele não consegue ver a consciência, ele não toma consciência. Eu tenho problema. O danado é meu chefe, eu mato meu chefe, eu mato a minha mulher, eu mato o cachorro do vizinho. Gente, tem problemas com o cachorro de vizinho. Está tendo. Está havendo problema com o cachorro. Por quê? O cachorro não incomoda, o cachorro não exige relacionamento, o cachorro não te desaponta, o cachorro não te cobra, o cachorro não te exorta, o cachorro passou a ser o melhor amigo do homem. Mas peraí, mas o cachorro não foi criado à imagem e semelhança de Deus? Não, ser humano não dá. Você está entendendo como é que a humanidade está caminhando? Então, falta o Shabat, falta o Shabaton, falta tudo isso. E a gente está vendo que o cansaço vem, a insônia vem, a falta de sono, a dificuldade para relaxar. Você já viu? Isso acontece comigo. Se eu não focar num tempo de descanso, eu não descanso. Você chega lá de férias no hotel, mas o que está acontecendo? Eu não estou feliz, eu não estou relaxado. Quem já sentiu isso? Você tira férias e não relaxa, você não desconcentra, você está preocupado com seu pai idoso, você está preocupado com... Sei lá, tanta coisa para preocupar, você não relaxa. Na verdade, falta um amor próprio. Falta um amor a si mesmo.
Sabe quando falta esse amor? Quando você não tem a consciência de quem você é. Deus te cerca num planeta, o homem não quer nem saber, é o materialismo, comunismo, e vai por aí afora. Então, o homem não relaxa, ele entra em desânimo, ele pode ser motivado por diversas razões distintas que o motivam, mas não a consciência da verdade. Ô, irmão, sabe uma coisa? Se o cortisol, que é um hormônio do estresse, se ele ficar elevado muitos dias, muitas semanas, começa a gerar problemas para o organismo, tá certo? Esse é um hormônio produzido por uma glândula, lá do ginásio, eu lembrava, que era chamado suprarrenal. E o que acontece? Começa a gerar problema. O que não foi feito para ter esse hormônio? Porque o organismo não foi feito para ter esse hormônio em sobrecarga. E aí vem doenças, vem aquele estresse, vem aquela fadiga, vem uma qualidade de vida péssima. E como diz o doutor Augusto Cury, você fica escravo das suas mazelas pessoais. Você não passa a ser, na palavra dele, não é, do gestor das suas próprias emoções. Por quê? Eu não tomo consciência. Ô, gente, eu estou pensando nisso agora. Bom, então vamos voltar para cá. A cada 1 ano de descanso implica também o homem. O homem precisa disso. Olha, Hebreus 4:9. Pois há um descanso sabático para o povo de Deus. Esse é o milênio. Yeshua falou desse milênio. Então, nós estamos caminhando para a redenção. A grande redenção é o Shabat. Então, eu quero dizer para você que a palavra Iavel é a palavra jubileu. Se você entender o hebraico da palavra Iavel, você já vai entender que está falando do milênio. Olha só. A palavra Iavel quer dizer conduzir, trazer, fazer soar o shofar. Por isso que o ano de jubileu se toca o shofar, para anunciar juízo e o novo tempo. Irmãos, não virá o juízo sem o arrependimento, sem uma chance de arrependimento. O juízo não virá, não virá o dia de jubileu sem o juízo antes. Por isso que tem o Yom Kippur, depois tem a festa do tabernáculo. Tem o toque do shofar, a festa das trombetas, nós vamos ver aqui agora, toca, ali anuncia o jubileu, a virada do ano, né, do ano civil, não é? O ano bíblico é a Páscoa. Aí toca, vem o Yom Kippur e vem o tabernáculo. Isso me dá uma consciência do tempo. Então, vamos lá. Iavel é conduzir, trazer, fazer soar, guiar as fontes de água. Aponta para o milênio, para a glória, para o reino de Yeshua. Então, aquele ano de jubileu que está lá em Levítico, na verdade, eu acho que Israel viveu muito pouco esse ano de jubileu naquela época. Só enquanto foi ali revelado por Deus, mas depois se perdeu. Por quê? Vocês vão ver comigo aqui agora o que tinha que acontecer no jubileu. Então, eu quero te dizer que a lei do jubileu era o seguinte. Vamos lá. Primeiro, uma revelação. Há uma grande probabilidade que o arrebatamento se dará após o dia de Yom Kippur. Ou seja, no 10º dia até o 14º, pois temos no 15º dia o primeiro dia de tabernáculo. Então, o tabernáculo começa sempre no 5º dia depois de Yom Kippur. Aí fica com mais 7 dias. Olha que interessante. Quais eram as características do ano de jubileu? Primeiro, perdão das dívidas, dar aos pobres. Em Israel, naquela época, se dava aos pobres, isso aconteceu de fato. Mas hoje, nós precisamos de um ano de jubileu? Hoje há pobres no planeta Terra? Hoje há fome, sim ou não? Então, está precisando de um ano de jubileu, concorda comigo? Para todas as nações. Hoje, grande parte do planeta passa fome. Segundo, ano de separação, santificação especial. Está precisando de um ano, uma santificação mais efetiva? Está. O mundo não está santificado, não está separado para Deus. Aliás, as ideologias anti-Deus estão crescendo e prosperando. Não é verdade? E quando há uma religião monoteísta, ela toma outros caminhos diferentes da palavra de Deus. Concorda comigo? Sem citar o nome essa religião monoteísta. Então, nós estamos precisando de um ano de santificação. Por exemplo, o mundo está honesto, ano de justiça,
Espera aí, você está brincando comigo? O mundo está honesto? Está nada. Tudo é gerado pela corrupção, a começar pela política. Nós sabemos disso. Gente que era da direita, da ultradireita, agora mudou de posição, mudou de time. Espera aí, como é que o cara passa 35 anos chefe de presidente de um partido tal, e agora mudou? Espera aí, o que mudou? Ideologias, interesses. Então, o homem não tem consciência daquilo que é. Ele muda conforme a música, ele muda conforme o ritmo, ele muda trocando de camisa. Olha, então, essa justiça, nós não temos justiça social, nós não temos justiça da saúde, não temos. Nós não temos justiça educacional. Quando tem, é tudo errado. Não é verdade? Então, você está meio derrotista. Irmão, mas o mundo está um curso fora de Deus, fora da palavra de Deus. Sabe o que o meu filho Mateus me falou outro dia? Ele falou assim, pai, a coisa está tão difícil para nós, se nós não cuidarmos dos nossos filhos, quem serão os crentes de amanhã? Porque hoje, converter um sujeito, eu sou tido como retrógrado, como quase um retardo mental pelos meus amigos que não são crentes, que são ateus, que não creem em Deus, eu sou quase um cara retardado. Ah, você crê nessas coisas. Eu me lembro uma vez que eu fiz um trabalho, eu vou encerrar, eu fiz um trabalho, começo a contar casos, eu fiz um trabalho, quando eu trabalhava, um projeto que eu fiz, foi a crise de petróleo de 83, 84. Muita gente não era nascida na época, mas foi uma coisa terrível, a crise do petróleo. E aí, eu era da equipe de projeto que tinha que bolar uma situação para substituir o óleo combustível. Eu já contei isso aqui. E aí, nós tínhamos plantações de carvão, que produziam carvão para os altos fornos, e aí nós pegamos e falamos assim, por que nós não tiramos do carvão, quando você vai fazer a madeira, queima a madeira, sai a fumaça sai muitos elementos químicos, por exemplo, aldeídos, carbono, e dentre eles o alcatrão. O alcatrão que sai da fumaça, a gente condensava a fumaça, fazia chover aquela fumaça e caía o óleo, o alcatrão. E, por incrível que pareça, o alcatrão tinha 9.600 quilocalorias, exatamente como o óleo combustível do petróleo. Então, nós começamos a usar o óleo combustível, o óleo de alcatrão, para substituir os queimadores de fornos, que faziam o tratamento térmico do material nosso. E eu fiz esse projeto, eu fui o cabeça desse projeto. Não fui eu sozinho, claro, foi uma equipe. Mas aí eu estava na Alemanha e o diretor mundial, que chefiava 200 empresas do grupo, falou assim, aquele engenheiro está aí? Tá. Como é que ele chama? É o Marcelo. Fala que eu quero almoçar com ele hoje. E eu fui. Mas eu já era crente. Aí eu almocei com ele, veio garçom. E eu me lembro que, na época, eu não tomava nada, era só água. E aí ele falou, você vai tomar um vinho da minha família, tal, da região da Alemanha. Aí eu virei para ele assim, dá para tomar uma Coca-Cola? Aí o cara se ofendeu. Falou, você está me desmerecendo o meu vinho? Eu falei, não, tá bom. Aí depois eu lembrei da palavra, faça fraco para ganhar o fraco. Eu falei, não, põe um golinho aí. Aí eu tomei aquele golinho, aí ele, depois que ele tomou um gole, falou assim, eu tenho uma pergunta para você. Primeiro, te agradecer pelo projeto e tal, mas eu tenho uma pergunta. Eu fiquei sabendo que você é crente, que você é pastor. Eu falei, sim. Mas isso não combina com você. Eu achei que você fosse inteligente. E eu falei assim, porque eu creio, eu não sou? Não. Mas você crê de vida eterna, inferno, céu, paraíso? Você crê nessas bobagens? Ai, aquilo me doeu. O cara, presidente, o diretor mundial da empresa, era um privilégio, com garçom servindo ali, só eu e ele. Aí eu fechei os olhos e falei, Senhor, me dê uma palavra para esse cara, porque o que eu vou falar? Que o sangue de Jesus tem poder, levante a mão, aceita Jesus, você vai para o céu? Eu falei, isso aí que o cara vai me dizer que eu sou retardado mesmo. Eu falei, eu tenho que aproveitar agora. Ele começou a discutir, me prova que o inferno existe, me prova que o céu existe. Vocês não conhecem arqueologia, vocês não sabem que isso aí... Aí começou a falar que as teorias que vocês conhecem aí de Mar Vermelho, que aquilo foi... Aí eu peguei e falei, eu tenho que encerrar esse assunto agora. Aí virei para ele assim, doutor, vamos fazer o seguinte, o senhor crê que vai morrer?
Ele falou assim, sim, claro, é o final nosso, é a morte. Eu falei, eu também vou. Só que, vamos supor, tudo que eu creio, de fato, não existe. Não existe céu, inferno, juízo final, milênio, ano de jubileu, não tem nada disso. Aí nós vamos morrer, nós dois morremos. Aí, chegando lá, nós vamos saber se existe ou não. Não existe, de fato, o senhor tem razão, não existe nada disso. O que vai acontecer? O senhor não vai ganhar nada e nem eu vou ganhar nada, porque nada existe. Agora, vamos admitir o contrário. Tudo que eu creio existe e nós morremos. O que vai acontecer? Se existir a vida eterna, juízo final, milênio, eu vou ganhar 100% e o senhor vai perder 100%. Doutor, é o contrário. Os inteligentes creem, porque se nada disso existir, eu não perco nem ganho nada, mas se existir eu ganho 100 ou você perde 100. Então os inteligentes creem. Aí eu dei essa resposta para ele e falou assim, vamos mudar de assunto. E aí mudou, encerrou. Mas eu calei ele. Falei, ó, é questão de inteligência. Se não tem nada, eu não perco nada por ter crido. Eu não estou pagando para crer. E se tiver, eu ganho 100. Ou você perde 100. Porque você não foi prudente, você teve a chance de crer e não creu. Bom, deixa para lá. E aí, vem um equilíbrio e nivelamento social. Isso está, versículo 16, 26 e 27. Gente, a Bíblia, isso está acontecendo no mundo. Isso está acontecendo em Israel? De jeito nenhum. Israel pode declarar ano que vem um ano de jubileu. Não vai acontecer nada disso. Vai continuar pobre, doente, vai desequilíbrio social, mendigo de rua. Liberdade para tudo e para todos. Versículo 42, 45. Está acontecendo isso. Liberdade em Israel, ano que vem, ano de jubileu? Está nada. E para nós? Tão menos. É como eu dizia outro dia lá no museu, como autoridade que eu recebi, falava, olha, se o mundo não matasse, não roubasse 2 mandamentos dos 613 da Torá, nossos presídios estariam vazios, sim ou não? Pensa, 2 mandamentos da Torá, não estou falando de Jesus, cruz, sacrifício, não, estou falando 2 mandamentos, o mundo já estaria livre. E aí, sabe o que acontece? Liberdade para todos. Hoje nós estamos presos nos presídios porque matam, roubam. 95% dos presidiários vêm por esses 2 mandamentos da Torá que não são respeitados. Ano de possessão, restituição, está acontecendo isso? Ano que vem, ano de jubileu em Israel. Israel vai restituir todo mundo? Vai restituir, perdoar suas dívidas, zerar seu saldo bancário, suas dívidas bancárias? Sim ou não? Então não é o ano de jubileu que eu estou vendo na Bíblia. Onde é que eu estou levando vocês? Vocês já desconfiaram que eu estou persuadindo vocês que esse jubileu vai acontecer mesmo no milênio, com o Messias. Está certo? E aí, ano da volta para a família. Então, ano que vem, versículo 10 e 41, Israel vai todo mundo reconciliar com a sua mulher que divorciou? Não vai. Irmãos, esse jubileu só pode ser verdadeiro com o próprio Messias, que é o reino milenário. Isso eu consigo ver na Bíblia, o ano de descanso. Sabe por quê? Porque o ano, o milênio, Deus não quer um ano, Deus não quer a cada 7 anos, Deus quer 1000 anos nessa justiça, nessa paz, nesse reino, o reino de Yeshua HaMashiach. Amém? Então, para encerrar, há coisas que funcionavam em Israel no ano de jubileu? Por exemplo, a reforma agrária. Isso já acabou em Israel. Quando o pobre, no 50º ano, ficava rico, e o rico voltava, dava lugar ao pobre para que ele possa gerir a fazenda, as terras. Então, como é que funcionava? Funcionava assim. Olha aqui. Fiz um gráfico para variar. Está sem o pontinho vermelho, mas nós vamos lá. No ano de jubileu, está vendo 0 até 50. Então, o valor da terra começava 100%, e à medida que as colheitas iam sendo feitas, cada se colhe uma vez por ano, tá? Por exemplo, o trigo. A terra ia diminuindo a produção a terra ia diminuindo o preço até chegar no 50º ano. Então, quando estava no 50º ano, a terra já não tinha valor. E aquele que recebeu 100% era obrigado a passar para o pobre.
Aí o pobre pegava aquele valor da terra, ele ia produzindo, e como é que se vendia a terra se ele não conseguisse cumprir os 50 anos? Ele vendia pelo preço das colheitas que faltavam até o 50º ano. Então a terra ia diminuindo de preço. O que acontece? Todo mundo podia comprar terra, e todo mundo tinha o direito de produzir e se enriquecer. Depois ele passava para o outro. Então, se você vai vendo isso, é uma curva que eu fiz, que o ano de jubileu dava essa equalização social. O pobre tinha direito de produzir. Agora, se ele não produzisse, se era preguiçoso, se era delinquente, aí ele vendia a terra pelo preço das colheitas que viriam. E aí a terra ia caindo de valor. Isso é uma coisa bacana. Imagina o governo fazendo isso. Essa é a reforma agrária que deveria ser feita. Se eu pudesse ir lá no Senado Federal, eu falei, eu tenho um modelo de reforma agrária. Vocês têm que fazer isso, porque aquele que recebe tem que dar. Aquele que recebe tem que produzir, senão passa para o outro. Isso é justo, não é? E aí vamos encerrar. Então, se a terra vale pelo aquilo que ela produz, não valeria o crente pela quantidade de frutos que você produz? Estou falando de terra e de homem, lembra? Então, irmãos, eu estou tentando até hoje não conseguir tirar um ano sabático. Um ano sem e-mail, sem WhatsApp, sem atender, sem trabalhar. Um ano só para mim e para minha esposa. Eu teria que tirar junto. Uma lua de mel de um ano. Seria maravilhoso. Dedicando ao esporte, não deixando focar problemas de tribulação, não é? De conflito. Mas não posso, não tem jeito. Eu estou tentando tirar. E não consegui até hoje. Se eu não morrer nos próximos anos, eu ainda quero tirar um ano. Não é para ficar, é um ano de descanso, é um ano sabático. Porque se a terra tira, Deus não ama mais o homem do que a terra, por que o homem não tira? Tem que ficar estressado, tem que esperar aposentar, com um salário não lá grandes coisas, e tem ainda que trabalhar e não para de ter problemas. Né? Então, eu creio que a gente pode aqui pegar esse equilíbrio. E aí eu encerro mostrando aquele famoso gráfico que eu fiz há 23 anos atrás, que foi meu primeiro livro, A Pessoa do Messias nas Festas Bíblicas. Olha o que está acontecendo. Eu posso comparar as festas com o seu crescimento e com a época da igreja. E hoje eu não quero comparar com você, com o seu crescimento. À medida que você sai das trevas para a luz, é a sua Páscoa. Então, a sua Páscoa verdadeira é o dia que você encontrou Jesus, o dia que você encontrou Yeshua e nasceu de novo. Aí você começa a saber o que é fermento, o que é pecado, o que levé da massa. Porque antes você não sabia nada, você não prestava atenção em nada, você não tinha consciência da vida de Deus. Aí você produz os primeiros frutos, depois Pentecoste, a qualificação do crente, aí é o Jesus ressurreto, Yeshua ressurreto. As 4 primeiras festas, mas as 3 últimas festas é o Yeshua messiânico, aquele que não veio ainda, mas que vai voltar em breve. Por isso, as festas de trombeta, Yom Kippur e tabernáculo vai me apontar para o milênio. E a igreja está vivendo, eu olho não só a sua vida, você vai ver que um crente pascolino é baixinho, pequeno, ele parou na Páscoa, ele levantou a mão, aceitou Jesus, parou, estou salvo. Você já viu essa doutrina? Essa doutrina não é mentirosa, mas ela é ineficaz. A pessoa, levanta a mão aí, ganhei 10 para Jesus. Por quê? 10 levantaram a mão. Quem dera que fosse simples assim. É uma vida de renúncia, você tem que vencer a Páscoa, você tem que vencer o deserto, você tem que dar frutos. Aquele que não der fruto, eu venho e corto, disse Yeshua. Vocês estão entendendo como é que esse evangelho pregado na televisão é um evangelho que está se apostatando da verdade? É isso que eu estou falando. A igreja está fraca e vai continuar fraca para governos fortes. Mas se tivesse uma igreja forte, os governos seriam fracos. Frente à palavra de Deus, que tem que ser praticada. Trombeta já é aquela consciência. Lembra que eu comecei a palavra e estou encerrando com a palavra consciência? A consciência do juízo final, do julgamento. Deus é justo. Mas Deus é bom pai e vai julgar? Vai! Porque ele é justo com aquele que é bom, daquele que não foi bom, aquele que não deu fruto. Aí vem o dia do perdão, perdão coletivo, para finalmente, aquela seta branca, na minha opinião, é a volta de Yeshua.
Yeshua, na minha opinião, não volta em abril na Páscoa, porque já foi a Páscoa, ele já foi imolado. Não é? Yeshua não vai vir em Pentecostes, porque ele já passou essa fase. Os apóstolos foram batizados pelo Espírito Santo, mas agora o que vai vir? Trombeta, Yom Kippur e perdão. Volta lá para mim, aqui. Então, dia do perdão. A igreja está tomando, nós estamos fazendo um sacrifício, um esforço para que a igreja, isso é coisa de judeu, é coisa da lei. Não, irmão, é coisa para o corpo de Cristo, nós temos que entrar em arrependimento coletivo. Mas como é que eu vou entrar em arrependimento coletivo se o irmãozinho fala, a minha igreja é melhor que a sua, você não é meu irmão, você é meu primo. Como é que eu vou fazer união de primos? Eu não consigo, o corpo de Cristo, desculpa aqui, está uma coxa de retalho. Para a gente formar, cada um tem um pedacinho da verdade, um pedacinho da coxa. Imagina que Yeshua é a coxa de retalho. Cada um rasga um pedaço, o batista, o presbiteriano, o pentecostal, o assembleiano, a universal do reino de Deus, e vai por aí afora. Igreja mundial, planeterial, agora é do planeta, né? Igreja planeterial, não é só mundial, já tem planeta. Então, o que acontece? Cada um tem um pedaço da coxa de retalho. Ele acha que é a verdade. Sim, é parte da verdade, mas não é toda a verdade. Então, o que a gente prega da restauração? Que cada um venha humildemente com o seu pedaço de retalho e vai pondo em formação de uma coxa só. Esse é o corpo de Cristo, essa é a igreja vitoriosa, essa é a igreja sem ruga e sem mácula. Mas enquanto você estiver idolatrando o seu pastor como o rei da cocada preta, você está se afastando da grande verdade. Pega o seu pedaço, Deus te deu essa revelação foi fantástica. Pegue, soma essa verdade que você tem com o outro irmão. Se a gente fizesse isso, nós vamos caminhar para o dia do perdão. Por isso que eu acho que Jesus não volta no ano que vem, porque eu não vejo essa coxa sendo unificada. Então você é ecumênico? Não, irmãos, é aquele que está em Cristo, seguidor de Yeshua, na sua vertente, na sua denominação, que eu creio que ela está correta. Ela não está errada, mas uma parte da verdade. E nós temos que ter a verdade completa. Então, Yom Kippur prepara esse arrependimento coletivo. Eu peço perdão pelos pecados dos crentes. Lá no museu, quando eu chego naquele quadro de Calvino, eu peço perdão ali. Eu estou ali falando e estou pedindo perdão. Pai, perdoa a geração de Calvino, o pai do protestantismo, porque matou o Miguel Serveto, queimou um judeu vivo. Eu peço perdão. Peço perdão pela Igreja Católica. A Igreja Católica também é uma coxa de retalho, ela tem um pedaço da verdade. O pedaço da cruz de Cristo é verdadeiro, isso não é falso. Mas precisa juntar com outras partes da coxa. E aí, finalmente, Yeshua volta, e aí, tabernáculo, todo mundo sabe que fala do casamento, das bodas do Cordeiro. E Yeshua falou muito, tem que encerrar. Mas as bodas do Cordeiro, o que acontece? As núpcias. E aí Yeshua tem muitas parábolas sobre as bodas, né? A boda de Caná. Ele vai falar muito das bodas, das prudentes, das virgens prudentes, das virginés. E aí, fique de pé, por favor. E aí, chegando Yeshua a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, diz a palavra. Levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, a Haftará. Hoje eu sei o dia que Yeshua entrou, porque naquela época a Haftará de Isaías era lida naquele dia. Tá? É fácil saber isso. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e abrindo achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável ao Senhor. Esse ano aceitável foi lá naquela época, claro que Deus aceitou o papel do seu filho Yeshua, mas para mim vai completar. Os cegos veem, os aleijados andando, os mortos ressurgindo. Haverá ressurreição dos mortos. Quando? No ano de jubileu.
Que ano de jubileu? Quando Yeshua voltar e implantar aqui os 1000 anos. Deus abençoe a todos, fortaleça cada um de nós, para continuemos no caminho, proclamando o ano aceitável ao Senhor. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.